Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui nesse encontro nacional da Andeia. Infelizmente não posso estar aí na data do encontro, em função de uma viagem a qual eu não pude deixar de comparecer, mas envio essa conversa quase que informal para que possamos trocar algumas ideias sobre crianças, adolescentes, a família, a escola, e convido Cleon Cerezer, meu colega, psicólogo e coautor comigo do livro O Mal-Estar na Escola, para que possamos tornar mais dinâmica a exposição. Bom dia a todos. Quem sabe a gente já começa falando a respeito das mudanças na sociedade, das novas configurações familiares e a repercussão que isso tem no fazer educativo atualmente, como é que isso também reconfigura o espaço escolar. Ok. Eu venho trabalhando com crianças e adolescentes há cerca de quase 40 anos, são 4 décadas, e gostaria de compartilhar isso com os colegas da Andeia da seguinte forma, comentando, Cleon, por um lado, o que eu pude observar de mudança na família, ou nas configurações familiares, por um lado, e por outro lado, no próprio conceito de infância e adolescência. Antes de mais nada, eu acho que é importante considerar que determinadas mudanças sociais e culturais extremamente importantes ocorreram em nosso meio. Por exemplo, até 1950, cerca de 80% da população brasileira vivia na cidade, pequena cidade ou no campo, enquanto que 20% vivia nos centros urbanos maiores. De 1950 até o novo século, no ano 2000, houve uma inversão muitíssimo grande. Cerca de 80% da população brasileira passou a habitar os grandes centros urbanos. E só 20% as pequenas cidades e o campo. Há que se considerar, por exemplo, que Brasília é da década de 60. Cidades como Londrina, Goiânia, com mais de 1 milhão de habitantes, tem cerca de 60 anos. Então, houve uma grande migração nos últimos 50 anos das pequenas cidades para grandes centros urbanos, que na verdade nunca se desenvolveram. Na verdade, eles crescem, esses centros urbanos, como, diria um médico, como um tumor, onde células anômalas começam a se proliferar de forma não coordenada. Isso que os sociólogos chamam, criando uma situação de anomia. Na pequena cidade, nos anos 50, 60, nós tínhamos um tipo bem característico de estrutura familiar, o que se convencionou chamar família patriarcal, que oferecia à criança e adolescente um grande tecido social, familiar, de proteção, onde avós, tios, primos, padrinhos estavam juntos.
por vezes inseridos no mesmo sistema de produção. Uma pequena colônia, um pequeno trabalho no comércio, e habitando estas pessoas próximas uma das outras. De tal forma que, se algo acontecesse com o pai e a mãe, sempre havia um grupo de adultos com os quais o adolescente podia se identificar. Há que se considerar também que nesses centros urbanos menores, nas pequenas cidades, a população é capaz de subjetivar e historicizar cada criança e adolescente. Por exemplo, uma criança que vai até o armazém, o dono do armazém conhece a história familiar dela, historiciza a criança, contribui para a subjetivação. E nós sabemos da importância para alguém, para uma criança e adolescente, se tornar humano, da presença de um outro. E mais, de um outro que esteja ali de maneira adequada. Então, na pequena cidade, além dessa estrutura familiar ampla, se conta com o reconhecimento, esse vínculo tão importante, das outras pessoas da cidade, né? No grande centro urbano, em geral, nós nos defrontamos com novas configurações familiares. Grupos familiares pequenos, às vezes um casal, seus filhos, longe do grupo familiar de origem, de tal forma que quem vive na cidade grande, na grande metrópole, vive um paradoxo. Quanto maior a multidão, maior o estado de desamparo e isolamento. E isso é importante. Sendo necessário também considerar que em cada 3 famílias brasileiras, o pai não se encontra mais em casa. Esse é um dado dos indicadores sociais do último censo do IBGE. A Sociedade Brasileira de Pediatria, por sua vez, nos diz que em cada 3 bebês que nascem no Brasil, o pai não reconhece. Essas novas configurações familiares, né, representam também novas formas de estrutura familiar que nós temos que considerar. Então, ao longo dessas últimas décadas, houve uma importante mudança, de tal forma que nos anos 60, se um professor pudesse entrar na sala de aula e se referir à família dos seus alunos, ele teria algum grau de acerto. Hoje, se um professor entrar na sala de aula, ele vai ter que reconhecer que cada criança traz uma cultura familiar específica. Eu acho que esse é um ponto importante para situarmos a mudança das estruturas familiares, as novas configurações familiares que nós temos hoje. Por outro lado, essa mudança da família é acompanhada por uma série de mudanças de paradigmas e valores que estão sendo contestados, transformados ou mesmo substituídos por outros. Uma metáfora, vamos lembrar que de início havia na Terra um continente só, Pangeia. Esse continente foi se fraturando, de tal forma que originou os 5 continentes. Esse afastamento, e a costa atlântica do Brasil se acomoda perfeitamente à costa africana, né? Esse afastamento é quase imperceptível, mas gera quantidades fantásticas de energia. Até que, num determinado momento, há um terremoto. E após, nova aparente acomodação. Muitos autores, Bertrand Russell, por exemplo, vão considerar que o terremoto na espécie humana, esse período de intensas transformações, às vezes ocupa 2, 3, 4 gerações. E eu me arriscaria a dizer que nós vivemos no epicentro do terremoto. E até me adiantaria, dizendo que se a história da civilização evolui por períodos de cultura e barbárie, que nós vivemos um período de barbárie. Basta considerar também os mesmos indicadores sociais do IBGE, que nos dão que a primeira causa de morte de adolescentes no país é homicídio. A segunda causa de morte é acidentes, sendo que muitos são suicídios, de certa forma disfarçados, mas a terceira causa de morte é suicídio, só depois doenças orgânicas. Então a família vive, ou as famílias, melhor dito, vivem momentos extremamente importantes de perplexidade. Então,
o professor, o educador, o psicopedagogo, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, nós temos que lidar com a ideia de que nos defrontamos com novas configurações familiares, com diversas estruturas familiares, cada uma com a sua singularidade, com a sua especificidade, e que não é fácil lidar com a diferença. Então, este epicentro de crise, se a gente transpusesse para a realidade educacional, como é que está se vislumbrando? A gente sabe que a escola hoje em dia ela precisa se estruturar, a escola, as secretarias de educação, todas as diretrizes para cuidar da escola, hoje tem cada vez mais equipes de técnicos multiprofissionais, né? Então, assim, como é que tu vê isso? Né, de que outros técnicos de outras áreas ou de múltiplas áreas compondo também cada vez mais próximo, né? A gente ouve professores às vezes dizendo que precisariam ser psicólogos, neurologistas, médicos, enfim, talvez para poder abarcar essa equipe técnica de suporte que hoje em dia é cada vez mais necessária. Eu penso da seguinte forma: se até algum tempo atrás alguém podia ficar sentado sobre o seu saber, com um ponto de vista baseado num saber, por exemplo, saber pedagógico. E vamos imaginar que a situação é um cubo que tem 6 faces. Se alguém ficar sentado observando um cubo, só verá 3 faces do cubo. Para que possa ver as 6 faces do cubo, ele vai ter que se valer de vários conhecimentos, não só o conhecimento pedagógico. O professor, por exemplo, hoje em dia, não só o conhecimento pedagógico, mas se valer de outras áreas do conhecimento. A filosofia, a história, a sociologia, a psicologia, para tentar dar conta das 6 faces do cubo. A gente poderia dizer que ele vai ter que sair da posição estática, sentado sobre o seu saber, e adotar um olhar viajante, se valendo de vários outros conhecimentos para dar conta disso que é muito mais complexo que um cubo. É um poliedro. Então, vê o seguinte, Cleon, as famílias mudaram muito. O professor hoje se encontra solicitado, né, a exercer essas várias funções. Provavelmente é por isso que nós que somos da área psicológica estamos aqui hoje, convidados por educadores, né? Talvez seja importante conversar sobre os conceitos de infância e adolescência, que também se modificam intensamente. Certamente. Infância, como eu disse, conceito que vem com o iluminismo, cerca de 200 anos atrás, e o conceito de adolescência é bem mais recente. Provavelmente a adolescência começa, segundo alguns autores, entre o final da Primeira Grande Guerra, 1918, e o início da Segunda, 1939. Ou talvez se possa situar um ponto de viragem para que a adolescência comece a existir tal como nós compreendemos hoje, os anos 50 do século passado. O cinema, por exemplo, de Hollywood, tem um filme de 1952, Juventude Transviada, em inglês A Rebelde Sem Causa, do Nicholas Ray com James Dean, que é a primeira vez que no cinema de Hollywood, adolescente contesta os pais, desafia os pais, se envolve em violência, enfim, configura isso que nós reconhecemos hoje como adolescência. Até então, até a década de 50, em geral, o cinema americano mostrava o adolescente como comportado, obediente aos pais, não se envolvendo em violência. Eu acho que isso é importante, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, há cerca de 40 anos, definiu que a adolescência seria o período compreendido entre os 10 e os 20 anos, enquanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente situa a adolescência entre 12 e 18. Mas talvez, Cleon, gostaria de discutir também que hoje nós observamos uma conduta adolescente antes dos 10 anos de idade. É como se a adolescência trouxesse, né, aos anos de infância a sua turbulência adolescente, abreviando, encurtando, abortando a infância, de tal maneira
que essa invasão da adolescência sobre a infância vai se dar exatamente nos anos escolares, que são anos fundamentais, tanto para o aprendizado, como para o estabelecimento de normas de conduta, ética e de valores. Então, se o turbilhão adolescente vem sobre os anos escolares, certamente vamos encontrar uma série de sintomas. Uma pergunta que fica, né? Mas como desinventar a infância, ou encurtar a infância, né? Eu diria que não é difícil. Por exemplo, a erotização precoce de crianças. Nós sabemos que existem sutiãs com enchimento para crianças de 5 anos. Sabemos que existem linhas de cosméticos para crianças pequenas. Que meninas, algumas, comemoram seus aniversários, com 5, 6 anos, em um salão de beleza, né? Que existem concursos de beleza para crianças, né? Como há pouco vimos uma reportagem do Caco Barcelos, da Profissão Repórter, nesse programa. As meninas candidatas a Miss desfilando, vestidas como pequenas Barbies, maquiadas, quando lhes faltam os dentes nelas, com prótese, elas chorando e os pais insistindo para que se envolvessem naquela competição. Enfim. Então, uma forma, né, de encurtar a infância, de desinventar a infância, é a erotização precoce. Uma outra forma, né, que nós temos conversado e que escrevemos no nosso livro, O Mal-Estar na Escola, né, Cleon? É a sociedade de consumo descobrindo que crianças são grandes consumidores de brinquedos, alimentos, roupas e até remédios. Em relação aos brinquedos, né, hoje, por exemplo, a sociedade de consumo faz, e as famílias adotam isso que a sociedade de consumo impõe, que o prazer está em comprar um brinquedo. Comprado o brinquedo, há um grande tédio, do qual só se escapa comprando um novo brinquedo. Esse tédio, que às vezes é extremamente importante na adolescência, faz parte da depressão que nós observamos às vezes na adolescência, como um dos sintomas componentes da depressão. E nós sabemos que alguém pode escapar do tédio pela criatividade, ou se escapa do tédio pela violência. Esse é um ponto importante. Então, a sociedade de consumo, de forma quase perversa, faz com que o prazer de brincar termine e o prazer seja transferido para a compra do brinquedo, e de um novo brinquedo, e de outro brinquedo. Isso é importante nos fazer refletir e pensar que a palavra brincar vem do latim, vínculo, que lá pelo século XIV, XV, XVI, quando o nosso idioma V mudar por B, deu brinco, prende o brinco na orelha, e deu brincar. Quer dizer, quando alguém brinca, não é só desenvolvimento psicomotor. Quando alguém brinca, cria vínculo. A palavra vínculo, repito, vem de brincar. E aonde há vínculo numa sociedade, como a sociedade contemporânea, que alguns franceses afetados gostam de chamar de pós-modernidade, quando se brinca, a violência, a droga tem muito maior dificuldade de penetrar. Essa sociedade de consumo, né, interfere não só sobre os brinquedos, sobre as roupas, a alimentação. Essa sociedade de consumo também transforma crianças grandes consumidores de remédios. Por exemplo, aquela criança que no fundo da sala anda de um lugar para o outro, inquietando o professor, não sofre, felizmente a maioria delas, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e não precisa de metilfenidato. Sofre sim falta de atenção de cuidados parentais, de cuidados do mundo adulto para com elas. E nessa conduta de andar de um lado para o outro, de não prestar atenção, na verdade quer capturar a atenção. Nesse caso, do professor. Eu lembro que um dos capítulos do nosso livro trata exatamente sobre essa questão. A gente postulou exatamente no Mal-Estar da Escola que o desenvolvimento infantil ele vai se dando como um leque. Primeiro se abre para os cuidadores, pai, mãe, enfim, vó, tio, alguém que desenvolva essa
função, né, de cuidados iniciais, e num segundo momento esse leque se abre um pouquinho mais no momento da educação infantil, que hoje em dia, depois de 6 meses de licença maternidade, a mãe já precisa deixar numa escola de educação infantil, de 0 a 6 anos. E num terceiro momento, que a gente considera a adolescência, né, esse leque vai se abrir para a cultura e para a sociedade onde essa criança, esse indivíduo está inserido. Obviamente, a nossa explicação é uma explicação didática, não... A família está inserida num meio que interfere na escola, a escola está num meio social que como tu bem colocaste, né, vai colocar a questão da subjetivação, da sociedade do consumo, do ahistoricismo, que a gente também falou, quem sabe tu fala um pouco sobre isso. Junto com o brincar, eu me lembro de outros 2 pontos que eu acho que seja importante tu falares, né? A questão do brincar e do vínculo, a questão do pensar, né? E não esse comércio em torno do discurso do pensar, né? E a questão do olhar no sentido de escuta. Quem sabe tu nos fala um pouco disso? Porque, veja bem, né? Comentamos as transformações que sofre a infância na cultura contemporânea. A desinvenção da infância, a sociedade de consumo, a erotização precoce, a grande venda de não só objetos em geral e alimento às crianças, como também as questões relacionadas ao uso da medicação. Mas mudaram também as relações do mundo adulto, porque a infância invade não só a infância não só é invadida pela adolescência, como o mundo adulto também é invadido pela adolescência. Existe hoje uma palavra que se chama adultescente, que é uma contração de adolescente mais adulto. E mais, tu sabes disso. Existem os kid adults, que são adultos que abrem mão de tal forma da sua postura, das suas responsabilidades como adultos, que acabam por funcionar como se fossem crianças. E aí surgem as questões que tu propusesse, que nós possamos trazer à discussão dos colegas da Andéia. Talvez possamos pontuar cada uma dessas transformações. E talvez até amarrar e fazer um vínculo. Sugestões à escola, ou à própria família. Sugestões, né? Não são diretrizes. Não, absolutamente não é um conjunto de ideias de autoajuda, absolutamente. São pensamentos de 2 psicólogos e interessados em educação, de forma que podemos fazer da seguinte maneira, né, para expor as nossas ideias. Primeiro, a escola deve ser um lugar que sustente a utopia, o desejo e a vontade de conhecer. A utopia é fundamental, que a gente tenha uma ideia a qual persiga. Uma ideia que nem sempre se realiza, mas que nós vamos atrás dela. Por exemplo, a ideia da modernidade, que os homens devem ter respeito entre si. O desejo, né, que a criança tenha realmente o desejo de estudar. Que a escola seja capaz de capturar a atenção do aluno. Esse é um ponto importante, né? E que a escola seja um lugar também de sonho. Que a criança possa, junto com a escola, com seus professores, acalentar e suportar a ideia de um sonho. Então, o primeiro ponto seria a escola como um espaço que sustente o sonho, o desejo e a utopia. Ponto 1. O segundo ponto para pensar seria a escola como um lugar de brincar. Brincar é extremamente importante. Brincar, na verdade, é um sinônimo de espontaneidade e criatividade. A escola, seguindo o modelo da Revolução Industrial, fez do espaço escolar um chão de fábrica, onde a alegria e o prazer de aprender, o desejo de aprender, quase que é varrido para fora da sala de aula. E nós temos, como a sociedade industrial produziu, o exemplo extremamente rico do Charles Chaplin, nos tempos modernos, com a sua chave, torcendo um parafuso sempre para o mesmo lugar. Às vezes a sala de aula reproduz esse pátio de fábrica, né? Sem alegria, sem prazer, sem desejo.
que a Revolução Industrial nos trouxe. Os professores têm que ter uma atividade lúdica, né? Brincar, como nós referimos antes na etimologia do brincar, na criação de vínculos. O terceiro ponto, pensar, né? Aqui na nossa cidade, em Porto Alegre, Cleon, há uma escola de jesuítas. Os jesuítas estão na educação desde o descobrimento do Brasil. Passado algumas décadas, já estavam educando os curumins aqui. Na frente dessa escola tem uma placa. Esta escola ensina a pensar. Esses homens que estão há tanto tempo envolvidos na educação, há séculos no Brasil, imaginam que crianças de classe média alta chegam à sua escola e não sabem pensar? Exatamente isso. Sabem o nome, endereço, o horário dos programas de televisão, mas não tem essa questão complexa do pensar, que é fundamentalmente uma atividade crítica. Esse eu acho um ponto importante, né? Não. Tem uma piada, inclusive, que eu me permitiria trazer aos colegas da Andeia, e provavelmente alguns já me viram falando e conhecem essa brincadeira, né? Que eu pensava que era do Monteiro Lobato, mas depois fui descobrir com a professora Léa Mazina que Monteiro Lobato nunca escreveu isso, a piada deve ser minha, eu devo tê-la sonhado e atribuí ao Monteiro Lobato para que ela tivesse mais crédito. A história é a seguinte, foi uma conversa. Uma pequena cidade do interior, havia um padre muito velho e que rezava com as beatas e os paroquianos uma ladainha. Rezavam assim: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Maria, me deu o nosso pecador, agora nossa morte, amém. Não pensavam nada. Morreu o padre velho. E veio um padre novo da capital. E foram para a missa. E começaram a rezar a ladainha. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito. O padre novo disse assim: não. Vamos tomar cada frase da oração e pensar sobre as frases. E naquele dia, rezaram assim. Cada frase era pensada, se refletia e só então se ia adiante. À noite a beata se deitou e pensou: vou rezar que nem o padre novo da cidade ensinou. E começou. Ave. Se assustou, ficou surpreendida. Porque ela imaginou uma galinha. Veio uma galinha à cabeça dela. Mas ela disse: não, mas se o padre novo mandou, vou seguir adiante. Cheia de graça. Ficou muito assustada. Porque ela imaginou um galo e algumas galinhas. Mas ela pensou: não, eu vou adiante. E aí ocorreu uma ideia beata, né? Deus me livre de ter querido que aquele padre velho, chato, feio, morresse para que viesse um padre novo e bonito da capital. Ou seja, pensar surpreende o pensador. Pensar produz ansiedade, produz sofrimento psíquico. E pensar é fundamental. É tarefa da escola. E gasta tempo. E demanda tempo. Não pode ser uma aula fast food. É necessário um tempo para que alguém possa organizar o pensamento. Em quarto lugar, aí nós temos que estabelecer uma diferença, porque esse quarto ponto que nós trazemos à discussão significa uma nova escuta e um novo olhar com os alunos. E aí temos que estabelecer uma diferença entre ver, que é um fenômeno sensorial, e o olhar, que é a elaboração psíquica da visão. Assim como é diferente ouvir, que é um fenômeno sensorial, da escuta, que é a elaboração imaginativa do ouvir. Então a escola tem que ter uma nova escuta, um novo olhar sobre seus alunos. Isso subjetiva, ajuda a estruturar a identidade. E é fundamental isso. Por exemplo, é simples. Reconhecer os alunos pelo seu nome. Ter uma ideia, pelo menos aproximada, né, da sua cultura familiar, de forma a poder intervir criativamente nisso. Agora, o quinto ponto, que não é absolutamente, por ser o quinto, o menos importante, talvez seja um dos mais importantes desses itens, é o mundo adulto. A escola como algo que necessariamente deve preservar o mundo adulto.
eu brinco, né, Cleon, que ararinha azul, tamanduá-bandeira, tatu-canastra, lobo-guará, boto-rosa são espécimes pelo IBAMA decretadas em extinção, ou em vias de extinção. Precisam ser preservadas. E eu me arriscaria a dizer que com todos esses animais que são espécimes sob risco de extinção, o IBAMA também deveria declarar o mundo adulto em risco de extinção. Tem determinadas famílias onde não tem um adulto, são só adolescentes e crianças. Os pais se identificaram com os filhos. Assim faltam adultos que se identifiquem com os pais. Por outro lado, é necessário levar em consideração também que determinadas salas de aula só encontramos adolescentes. São professores profundamente identificados com os adolescentes. E aí um ponto que tu sugerisse que nós trouxéssemos a discussão com os colegas, que é a questão da autoridade. Isso eu acho um ponto fundamental, porque a autoridade é um problema hoje em dia. Quem escreve sobre o tema da autoridade, eu acho que com muitíssima propriedade, é a filósofa, e aí nos valemos de um outro conhecimento, que é a filosofia, para poder entender essa questão, a filósofa alemã Hannah Arendt, que no seu livro, Entre o Passado e o Futuro, ou seja, o tempo presente, um dos capítulos é sobre escola e autoridade. Autoridade é algo que é dado pelo reconhecimento do outro. A autoridade dos pais é o reconhecimento do filho, ou a autoridade do professor, o reconhecimento do aluno, de que aquele adulto, os pais ou os professores, tem algo que vale a pena ser escutado. Que aquele exemplo que é dado pelos pais ou professores, vale a pena a criança e o adolescente se identificar com esse exemplo, com esse comportamento. Então, essa autoridade vai depender muito da conduta, da postura, do exemplo que pais e professores dão a seus filhos, aos seus alunos, e que são reconhecidos por eles. Quando não há autoridade na sala de aula, eu me arrisco a dizer, e penso que tu concordas, quando não há autoridade na sala de aula, isso é bastante frequente, o que nós temos é o oposto da autoridade, que é o autoritarismo. O autoritarismo se exerce de duas formas. Uma forma é pela violência física, o que hoje em dia é mais caro. Por outro lado, o autoritarismo também pode ser exercido pelo abuso, a negligência e o abandono. A negligência e o abandono é quando o professor estabelece que aquela turma que está lá no fundo da sala de aula não há mais nada a fazer. Eles vão ser deixados de lado. Ela vai se dedicar a alguns que estão próximos, né? Essa é uma forma autoritária, que é a exclusão, o abandono. Isso é um ponto que eu acho que é bastante importante. E talvez valha a pena dar um exemplo que deixa bem clara a diferença entre autoridade e autoritarismo. Na ditadura militar, nos anos de ditadura, não havia autoridade, o que havia é o autoritarismo. Algumas salas de aula, algumas famílias, não existe autoridade. E sempre que não houver, volto a dizer, teremos o autoritarismo das suas duas formas. Ou a violência, ou o abandono. Então, eu acho que nós temos questões muito importantes para discutir hoje em dia. A própria Hannah Arendt fala que a questão da autoridade, né, é da mesma raiz da palavra autor. Autor. Né? Quando a pessoa é autora da sua própria história, né, então ela se autoriza a exercer esse poder, como tu bem colocaste, reconhecido pelos outros. Talvez contextualizando, tu falaste da questão da criatividade, tu falaste da questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, no Brasil, junto com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996, trouxeram novas realidades para a sala de aula. Acho que tu tangenciou esse tema e acho que vale a pena te ouvir sobre isso. A partir de 1990 ou até 1990 no Brasil, nós tínhamos um público dentro da sala de aula,
que era um público que era trabalhado desde casa para chegar na escola e aprender. E de uma maneira muito exultante, a criança com 6, 7 anos voltava para casa já no mês de abril, de maio, alfabetizado, né? No final do ano já sabia algumas pequenas operações, né, de somar e de subtrair, isso no final da primeira série. A partir de 1990, por força de lei, toda criança em idade escolar, até 14 anos, é obrigada a estar no banco escolar. Ou seja, uma grande parte de alunos que não estavam nos bancos escolares, com um grande volume de dinheiro patrocinado pelo Fundef, enfim, inclui essa massa de alunos dentro dos bancos escolares. E isso reconfigura um cenário de educação onde crianças vêm para a sala de aula porque os pais estão com medo de serem presos, porque o Estatuto da Criança prevê assim, porque tem um conselho tutelar que está fiscalizando isso, e esses não serão, digamos assim, aqueles alunos que chegavam até 1990 na escola. Isso muda a escola. Isso provoca, nos primeiros 5 anos, de 1990 a 1995, uma grande balbúrdia que eu acho que ainda estamos vivendo o reflexo disso. Agora, talvez, com os professores mais apropriados do seu fazer, do seu papel, até porque pensaram sobre isso. Então, junto com a LDB, que em 1996 promove o professor, que professava a sua disciplina, promove o professor a educador, né? Sem ao menos poder ter construído socialmente a questão da função de ser um educador. Acho que esses são 2 pontos importantes na história do nosso país, da construção de educação, né, mais formal. Nós estamos falando de escola, de educação, mas mais ligado à questão da escolarização formal. E eu gostaria de te ouvir, assim, como é que tu vê essa crise, esse epicentro crítico dentro da educação e onde que a gente poderia, talvez, chegar dentro dos próximos 50 anos? Me ocorrem 2 ideias, Cleon. A primeira delas é assim: eu acredito, falo no sensu lato, assim, falo em tese, e provocando os professores, né, para que a discussão, o pensamento se estabeleça. Eu acho que os professores são muito mal preparados, que a academia tem como marcos referenciais autores dos anos 70, 80, eventualmente 90. Eu não estou dizendo que não é importante estudar Piaget e Vygotsky. Não. Paulo Freire. É importante. Mas tenho dúvida se esses marcos de referência teóricos dão conta das crianças, dos adolescentes e de suas famílias dos anos 2010, 2012, 2013. São novas configurações. São alunos diferentes. Eu, por exemplo, me recordo que eu ia para a escola pública, com avental branco, uma gravata azul marinho. O professor chegava, nós nos levantávamos e cumprimentávamos o professor nos cumprimentava, e não fiquei com nenhum trauma disso. O professor exercia um papel de adulto, organizador, e a autoridade do professor era reconhecida, não era uma conduta autoritária. Hoje eu acho que tem muito adolescente em aula. E nem sempre o professor, porque não está mais preparado para aquelas crianças de 2010, para aqueles adolescentes de 2010, não consegue exercer a sua autoridade. Então eu diria assim, um ponto que nós temos que pensar é a importância de um programa de educação continuada dos professores, cujas referências deem conta das questões do dia de hoje, do dia de amanhã na sala de aula. Agora, em segundo lugar, eu iria mais longe, Cleon. Eu acho que morreu a escola. Eu iria mais longe. Eu acho que a escola, nos moldes tradicionais, acabou. É necessário pensar uma nova escola. É difícil ao professor desenvolver uma estética da sala de aula no seu programa de aula que concorra com a televisão ou que o aluno recebe através do computador com as novas mídias. Eu me arriscaria a dizer, Cleon, nesse segundo ponto, né, que a escola está morta, é importante criar uma nova escola. A escola é enfadonha.
A escola é entediante. Ela é segmentada, ela não é articulada. Com adultos, quando existem adultos, cujos marcos teóricos não dão conta. É óbvio que eu estou fazendo uma caricatura, eu estou provocando os professores a discordar e até refletirem, adotando uma posição diferente dessa que eu trago. Mas tu ia comentar alguma coisa? Exatamente nesse ponto que tu comentou por segundo, a questão de podermos parar e pensar de talvez tenhamos muitos discursos atuais que dão conta, né? Nós estamos falando aqui, somos prova disso, que dão conta dessas necessidades e novidades para o fazer pedagógico dos professores. Mas a maneira como isso está sendo feito, né? Ainda a gente encontra salas de aulas de formação de professores desse jeito bancário, como Sim. o Paulo Freire. Assim, como é que a gente pode fazer, por exemplo, e me ocorre um exemplo, onde fomos fazer uma capacitação com professores e monitores de educação infantil, onde uma das questões que surgiu assim, existia lá um volume grande de brinquedos, mas aquelas pessoas não tinham brincado. Então, assim, podermos construir isso, né? Dar uma aula também diferente na hora de fazer a capacitação desses professores. E isso não é simples, Cleo. Por exemplo, há cerca de 3 anos passados, na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Tânia Fortuna criou, lá no térreo da Faculdade de Educação, uma brinquedoteca. Pois não é que queriam terminar a brinquedoteca para colocarem ali algum escritório da faculdade, ou parece que era um depósito. Quer dizer, quando cortaram os bolsistas da Tânia Fortuna, não fosse um empenho quase que junto à comunidade que a Tânia Fortuna fez para que a brinquedoteca da Faculdade de Educação mais tradicional, a mais antiga do nosso estado, que a brinquedoteca fosse mantida, a própria instituição teria terminado o brincar. Junto com a brinquedoteca existia um projeto Quem Quer Brincar, que todo o Rio Grande do Sul participava. É verdade. Então, assim, não era uma simples brinquedoteca. Um local na Faculdade era uma de brinquedoteca Educação, que brincava. Que envolvia os professores de todo o estado. Né? Por que a Faculdade de Educação pensou e agiu, felizmente não conseguiu? Por que a Faculdade de Educação queria terminar a brinquedoteca? Não só esse espaço geográfico, como tu lembrou, mas o poder de disseminação e de envolvimento sobre as questões do brincar de várias cidades do nosso estado, a maioria delas. Por que isso? Né? Eu acredito que há um gap muito grande, para usar uma palavra em inglês, não, porque às vezes quando a gente usa uma palavra inglesa, e está muito em moda isso, o público imagina que a gente é muito culto. Então esse gap, né, esse fosso entre a fala da escola e a escuta dos alunos. Né? A escola é século passado, para alunos do ano 2000. Fica muito difícil o estabelecimento de uma comunicação que realmente promova a educação. Porque aí há que se estabelecer uma diferença grande entre o que é ensinar, por um lado, e o que é educar, por outro. Ensinar, etimologicamente, significa colocar para dentro, signos. Bom, isso a gente faz com animais, com o cachorro poodle que obedece a determinadas normas do circo, né? Colocar signo para dentro. A tarefa da escola não é essa. A tarefa da escola é educar. Botar para fora. Duplo. Criar uma via, né? Onde o potencial da pessoa, o seu desejo de aprender, seja acolhido na sala de aula e possa dar o resultado que se espera do processo da educação. Né? Então, eu acho que são questões importantes estas, né, pelas quais passa não só criança, adolescente e as estruturas familiares, mas pelas tensões que passa também a escola e a sociedade como um todo. Né? Não é fácil, por exemplo, a questão da identificação. Isso me preocupa. Nós sabemos que as crianças se identificam com os pais, fundamentalmente. Mas quando começam a ingressar na adolescência, vão buscar identificação fora do grupo familiar.
pelo processo natural de separação e individuação da adolescência, poder se independizar dos pais. Quais são os elementos para identificação que a sociedade contemporânea oferece aos adolescentes? Em primeiro lugar, a escola. E, sem dúvida, eu vejo que a escola hoje tem um poder, né, como espaço não só de transmissão de conhecimento, de estimulação para o processo educacional, mas a escola hoje como? Por um lado, com uma função muito grande de promoção da saúde e prevenção da doença. Por outro lado, como talvez o segundo espaço, depois da família, o segundo e último espaço, que muitas crianças e adolescentes terão para encontrar o seu desenvolvimento favorável. Muitos talvez convivam mais com os professores do que com seus próprios pais. Se quando houve a passagem lá com a migração da pequena cidade para o grande centro urbano, aquela família pequena do grande centro urbano, né, nostálgica do grande grupo familiar, que começava a deixar de existir anos 60, exatamente nesse paradoxo da grande cidade, né, onde no meio da multidão o que se tem é isolamento e desamparo, que não casualmente crianças começaram a chamar, e adolescentes a chamar os adultos em geral de tios. Paulo Freire não gostava disso, mas nós estamos falando de outra coisa. Da esperança que ainda existe, nostalgicamente, nas crianças e adolescentes, de serzir um tecido social familiar esgarçado, rasgado na grande cidade. Nostalgia do grande grupo familiar, do pequeno centro urbano. Tios, avós, primos, padrinhos. Essa eu acho uma questão importante, né? Na escola, como? Com novas tarefas hoje, além das que sempre demandou a sociedade da escola. Lugar de promoção da saúde, prevenção da doença e espaço. O segundo, fundamental para o desenvolvimento. Depois do que a criança e o adolescente corre o risco de começar a fazer parte da estatística que os indicadores sociais do IBGE nos apresentam. Não é raro a gente encontrar alunos que muitas vezes são faltantes, são indisciplinados, são os que não conseguem obter, né, enfim, notas, mas no turno inverso eles estão no pátio da escola, no turno inverso eles estão próximos da escola, ou Sim. seja, parece que naquele ambiente ele é reconhecido. Ou, no turno do seu horário de aula, não fazer as atividades propostas, e no turno inverso também estar lá, né? Eu tenho uma colocação de uma psicóloga, que não me lembro o nome, do Ministério da Justiça, que eu acho que ela é muito feliz quando ela faz a questão paradoxal que se vive hoje em dia. Pais que muitas vezes têm dinheiro, não têm tempo para os seus filhos. E pais que muitas vezes têm tempo para os seus filhos, acabam não tendo dinheiro para poder inseri-los socialmente. Se a gente associar isso, que no Brasil, em torno de 4 a 5 horas, uma criança fica em frente da televisão, e tu falavas agora de identificação, juntando essas duas coisas, o que dá para a gente pensar sobre desenvolvimento infantil e escola? Eu acho que um grande risco é que possa se identificar com os personagens do Big Brother, né? Já que os adultos mesmo, que absurdo, né? Tomando esse programa, né? Milhões de pessoas pagam para espiar a vida dos outros. Numa vida que não é natural, aquilo tem um texto, tem um diretor de cena, né? Porque um enlouquece, daí quando sai da casa e o Bial recebe, ele deixou de ser louco, fica ação de uma hora para outra, isso não existe. As pessoas votam, gastam dinheiro para eliminar alguém. Essa é uma sociedade extremamente violenta, né? Imagina, a pessoa se preocupa em gastar dinheiro pelo prazer de eliminar uma pessoa, né? Não se dão conta disso, né? Fazem isso inconscientemente. Mas quando seus filhos, né, seus adolescentes, participam junto e veem os adultos dessa forma, frente a essa mídia extremamente poderosa que está junto a nós hoje, né, identificações formarão nesse sentido, né?
Sem contar que eles podem se identificar com diferentes estratos da sociedade, determinadas profissões, o executivo, o legislativo, o próprio judiciário, né? Onde com muita frequência observamos modelos que são oferecidos por esses estratos sociais que eu me arriscaria a dizer que a maioria deles não são bons modelos identificatórios. Né? A lei, por exemplo, né? A lei está esgarçada. O Pimenta da Veiga matou na frente de várias testemunhas, atirando na cabeça da moça que não o queria mais como namorado. Esse homem está solto. Mais de 9 anos ele circula. E nós sabemos por que ele está solto. Pode pagar bons advogados que vão procrastinando através de medidas, né, protelatórias a prisão dele. Isso é um exemplo que os adolescentes têm da estrutura social. Mas nós poderíamos conversar muito mais, Cleon, e espero que essa forma coloquial, informal, que nós desenvolvemos aqui, possa ter levado até os nossos colegas elementos para que eles possam pensar, concordar ou discordar de nós. A nossa intenção não era responder, a nossa intenção é fortalecer as perguntas. Como diz Blanchot, o pior que pode acontecer é uma boa pergunta, é uma resposta, né? O que eu gostaria, e penso para o Cleon também, é que nós pudéssemos ter transmitido a cada um de vocês uma série de inquietações. Com certeza. Cleon, espero que nós possamos estar na próxima vez de corpo presente. Certamente. No próximo encontro, e certamente vamos estar, da Andeia. Nos vemos no próximo encontro. Muito obrigado, Cleon. Muito obrigado. Um abraço. Valeu.